Pessoal, para tudo! A direita acaba de fazer um anúncio no Congresso Nacional que conseguiu as assinaturas necessárias para abrir a CPI do roubo dos aposentados. Bom, se trata aí, de esse rombo que foi feito do INSS na conta de diversos aposentados pelo Brasil. Dentre eles, um dos estados, para vocês terem uma ideia, que mais teve aposentados que foram roubados é justamente a Paraíba, do presidente da casa, Hugo Mota. E aí, gente, ele vai pautar essa CPI que tem agora as assinaturas necessárias e foi levantadas pela direita? Eu vou trazer o anúncio feito pelos parlamentares há instantes atrás. Então já curte, comenta, compartilha muito, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Ah, só um detalhe, tá? O diretor da PF deu uma entrevista dizendo que o irmão do Lula não tinha envolvimento com o caso. O caso estava em sigilo, deu uma confusão nessa história. Deputados questionaram, estariam protegendo aí o Lula dessa situação toda? Não sei, gente. Mas eles vão falar desse assunto nesse vídeo também. Então, sem enrolação, gente. Vem pra tela. O que foi feito é realmente hediondo. Roubar das senhorinhas, dos velhinhos, vovôs, vovós, deficientes físicos, tirar, em alguns casos, mais de R$200 por mês de aposentadorias que já são pequenininhas. É simplesmente uma calamidade. São 6 milhões de brasileiros, é por isso que nós agradecemos também a cobertura da imprensa, porque cada dia que passa nós ouvimos mais e mais pessoas dizendo, olha só, isso nos comentários também dos posts no Facebook, no Instagram, eu fui verificar a aposentadoria da minha mãe, ela foi roubada. A sua mãe? Eu fui ver... Não, estou dizendo nos comentários que vem. Eu fui verificar o benefício do meu primo, que é deficiente físico, foi roubado. Vou ter que dar uma olhada no da minha mãe também. Dá uma olhada. Deixou preocupado. Não. A gente dá risada, mas é muito triste, gente. É triste demais, são 6 milhões de brasileiros que vêm sendo sistematicamente roubados. E pior, com beneplácito de um ministro que não poderia mais estar ocupando aquela cadeira há muito tempo e que devia ter caído quando isso veio a público. Parece que ele quer tomar o lugar da Janja como ministro, ou melhor, a pessoa que mais atrapalha o Lula, colando nele mais um escândalo de corrupção, dessa vez contra os aposentados da nossa nação, contra aqueles que recebem benefícios. Portanto, aqui o nosso apoio incondicional à CPI. Como disse ontem o Crisóstomo, nos agradecendo a bancada do Novo, fomos dos primeiros a assinar, a bancada inteira, apesar de pequena, mas valorosa, o pedido de CPI, e podem ter certeza que nós vamos até as últimas consequências para investigar e mais, para que aqueles que roubaram devolvam o dinheiro, porque querem fazer uma sacanagem, me perdoe a palavra, dupla, que é o sindicato rouba e depois o governo devolve, com dinheiro de quem? Do povo. São mais de 6 bilhões de reais de roubo, quando já falta dinheiro para tantas outras coisas, e estão dizendo aí que vão devolver por meio do dinheiro do Tesouro. Este é um crime que precisa ser efetivamente investigado e todos culpados exemplarmente punidos, e aqueles que foram lesados, ressarcidos, inclusive com juros e a devida correção monetária. Muito obrigado. Eu sou o deputado federal Sargento Faur, do Paraná. Quem me conhece sabe que sou policial militar. Eu vou ser bem breve. Como policial militar, eu não gosto de ladrão. Agora, de ladrão que rouba aposentado, eu tenho nojo. Por isso eu fui um dos primeiros que assinei essa CPI quando foi apresentado pelo coronel Crisóstomo. Nós queremos investigar, doa a quem doer, principalmente se tiver envolvimento do irmão do presidente da República, que daí seria o DNA do crime. Sargento Faur, força e honra, muito obrigado. A CPI do INSS é uma CPI extremamente importante e necessária. O que aconteceu foi gravíssimo. E se ontem, no plenário das comissões, quando tivemos a presença do ministro, o ministro, na sua palavra, disse que quem roubou tem que ser preso, o governo deveria apoiar esta CPI, porque estará apoiando a transparência das investigações. Quem não deve, não teme. A CPI do INSS é uma das CPIs mais importantes da história do Congresso Nacional, porque esse dinheiro foi roubado de aposentados. Isso é uma coisa gravíssima. É uma CPI que eu equiparo a importância à CPI da Petrobras, à CPI do BNDES, que desviaram bilhões de reais do Brasil. Mas, nesse caso, os bilhões de reais foram desviados de idosos, de aposentados, numa covardia sem tamanho.
Eu não sei o que o presidente da República está esperando para afastar o ministro Lupe para que a investigação aconteça. Um governo sério é um governo que, quando há uma suspeita sobre um ministro, esse ministro é afastado, se investiga, se ficar provado que o ministro tiver envolvimento, porque a gente não pode prejudicar ninguém, ele volta ao cargo. Agora, mantê-lo no cargo é querer manter alguém que, no mínimo, comunicado já há mais de 1 ano e meio, não fez nada. Isso é 2 anos. No mínimo, há 2 anos, prevaricou no cargo, por não fazer nada. Quem fez foi a Polícia Federal. Então, olha só. Esta é a diferença. E o que nós estamos aqui, só com o início dessa CPI, é esperando que o governo, se tiver algum juízo político e ainda pensamento em querer se manter candidaturas, querer governar, é o mínimo que deve fazer. É imediatamente afastar para que se investigue. É o mínimo que se acontece com um governo sério num caso tão sério como esse. Gente, nós estamos falando de pessoas com deficiência auditiva, por isso tem aqui Libras. Nós estamos falando de pessoas com deficiência visual, de senhoras, de vovós idosas, de homens idosos que deram sua vida. É dinheiro de aposentado, dinheiro de gente pobre. Não é possível que não se tenha uma decisão enérgica do governo. É prova de que este é um governo analógico, lento, não sabe resolver os problemas e é por isso que está tão mal avaliado. É muito sério esse momento que nós estamos vivendo, porque a gente está vendo que o desgoverno, né, esse governo voltou com tudo, voltou com fome de corrupção. O Brasil voltou, é isso aí. E nós estamos assistindo nas redes sociais vídeos de senhoras, mulheres com câncer, pessoas simples que foram espoliadas, que tiveram as suas aposentadorias ou pensões roubadas. Porque nós não podemos usar outro termo, roubadas. Com a conivência do ministro e mais dos servidores lá do INSS, aqueles que estão envolvidos. Mas eu quero dizer que nada acontece sem a ciência do Lula. Não adianta a Folha de São Paulo dizer que bolsonaristas estão tentando colar no governo Lula a pecha da corrupção. Meu amigo, o que é isso? Todos nós sabíamos que se o Lula voltasse, a corrupção estaria de volta. E a cada dia a gente vê isso acontecendo. Pé de meia já foi denunciado pelo próprio TCU. Criação de diversos fundos que estão sendo feitos aqui ao longo dos últimos anos para escapar do orçamento, para que a corrupção não seja enxergada, os fundos de pensão, os correios, tudo quebrado, tudo que era superavitário. Então eu vou dizer uma coisa, dinheiro tem, é só parar de roubar. E principalmente roubar dos mais vulneráveis, isso é vergonhoso. Nós já assistimos esse filme antes, minha gente, não é a primeira vez não, não é surpresa para ninguém. E é por isso que eu parabenizo aqui o deputado Coronel Crisóstomo por essa iniciativa, parabenizo a todos que assinaram, porque nós estamos dando um recado. Não seremos coniventes com o que está acontecendo. Queremos investigação e não adianta também o Andrei da PF dizer, não, o sindicato lá do irmão do Lula não tem nada a ver com isso. Como não? As investigações estão sendo abertas, ele já veio com a conclusão pronta? Não é possível. Está querendo safar o irmão do Lula? Então, minha gente, nós queremos uma investigação a fundo, isenta, que vai acontecer aqui nesse parlamento. Muito obrigada. Quero aqui também parabenizar uma matéria do G1 que coloca cidade e a quantidade de cada aposentado por cidade, que isso facilita o entendimento, e quero pedir à imprensa toda, que eu sei que vocês têm as questões corporativas, mas é importante a gente dar destaque às cidades e o número, até porque muita gente não sabia que estava sendo roubado, está começando a saber agora. O papel da imprensa é importantíssimo. Então, a matéria do G1 me elucidou muitas questões para ajudar que essas pessoas descubram que elas estão sendo roubadas, até para estancar por elas mesmo, não pelo Estado, que não deveria ter feito, agora por elas estancar isso. O presidente Hugo falou que vai buscar algumas formas regimentais paralelo a isso. Lógico que nós vamos defender a CPI daqui da Câmara, mas paralelo a isso, como uma ação conjunta da oposição, Coronel Zucco, o vice-líder da oposição que está aqui, deputado Cabo Gilberto, está sendo coletada assinaturas de uma CPMI da Câmara, liderada pela Coronel Fernanda do PL e pela senadora Damares no Senado, que se tiver algum tipo de problema regimental aqui para atraso, nós queremos uma CPI já, para resolver o problema desses aposentados para que parem de roubar. E a outra parte da sua pergunta, ele quer responder. Quanto à devolução desse recurso, já tratei com alguns parlamentares que têm interesse em fazer parte da comissão. Nós vamos a fundo nas investigações e um dos nossos objetivos, que é o principal, é devolver o dinheiro a todos aqueles aposentados e pensionistas que foram roubados. Esse é o nosso... vai ser o troféu maior, devolver. Mas isso nós só podemos constatar após as investigações. Mas o principal da investigação dentro da CPI vai ser identificar quem roubou e devolver o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Não é dinheiro de outros cidadãos para pagar, é dinheiro de quem roubou.
Quem roubou tem que devolver o dinheiro para ser entregue àqueles que foram roubados. Se ele não pautar, nós estamos trabalhando a CPMI para que faça. Mas eu tenho convicção, pelo que eu vi hoje na reunião do Colégio de Líderes, que o presidente vai fazer todo o empenho, todo o esforço, até porque a informação que o deputado Coronel Crisóstomo passa, ela é relevante. Um dos estados com mais número de aposentados sendo roubados é a Paraíba do presidente Hugo Mota. Então ele será o primeiro interessado em que se passe tudo isso ali. Esse acordo que está sendo costurado de redução de penas, o BR está envolvido nisso? Tá, deixa eu só te explicar. Eu não tenho conhecimento desse acordo. Eu acho muito estranho vocês, inclusive da imprensa que conhecem minimamente o que é o Estado Democrático de Direito, que ministros do STF estejam legislando com parlamentares, seja do Senado ou da Câmara. Isso é antirrepublicano. Eu me nego a acreditar nessas notícias. Para mim são fake news. Eu não acredito nisso. E, portanto, não tem nem o que falar de uma coisa que eu não acredito que esteja acontecendo. E se estiver acontecendo, está acontecendo de forma antirrepublicana. Porque, a que eu saiba, o ministro do STF não legisla até o presente momento. Se isso está acontecendo, realmente é assustador. Eu não acredito nessa informação. Para mim, é uma informação que deve ter alguma imprecisão, para não falar outra coisa. Bom, então tá aí, né, pessoal? Sobrou até uma pergunta referente aí a essa questão da redução de penas, que amplamente está sendo divulgado aí, principalmente pela Globo e companhia, que estaria sendo negociado, então, uma redução de penas ao invés de passar anistia, algo do tipo, né? É mais ou menos assim. Bom, acontece que essa CPI, então, do roubo dos aposentados, que é o nome que foi dado, ela deverá acontecer. Será? Bom, ela foi protocolada, gente. Ou seja, as assinaturas já, né, foram coletadas, tiveram assinaturas suficientes. O mínimo de assinaturas necessárias era 171 assinaturas. Já tinha passado de 180, pelo que eu vi. Ou seja, ela foi protocolada aí pelo Coronel Crisóstomo. E agora basta Hugo Mota, então, colocar ela na pauta aí para que dê andamento. E aí, gente, vocês viram, né? Um dos estados com mais roubos de aposentados é justamente o do presidente da casa. Vai querer ele dar alguma resposta ao seu eleitorado? Bom, eu não sei. O fato é que eu vou acompanhar para trazer para vocês em primeira mão, não tenham dúvida, né, gente? É um escândalo gigantesco, é bilhões de reais. Bom, eu vou ficar acompanhando. Então faz o seguinte, curte, comenta, compartilha muito esse vídeo, fica ligadinho, porque logo mais a gente se vê.